O estado mexicano de Michoacán estava sufocado sob o domínio do cartel dos Templários. As pessoas não podiam trabalhar e tinham sua comida e o pouco dinheiro tirados deles. Aqueles que se opunham desapareciam sem rastros, e se seus corpos eram achados depois, era só para servir de exemplo. A vida era de medo constante. As autoridades silenciavam, e os moradores, cansados de impotência e traição, chegaram ao limite. Finalmente, em 24 de fevereiro de 2013, criadores de gado comuns, que não eram militares nem policiais, prenderam dezenas de membros do cartel e os entregaram à Procuradoria-Geral. Porém, rapidamente, todos os criminosos foram liberados. Então a vida das pessoas mudou para sempre. Eles entenderam que teriam que lutar sozinhos. Assim nasceram os primeiros grupos de autodefesa. Boatos sobre eles se espalhavam rápido. Armas eram encontradas e distribuídas livremente para quem quisesse lutar contra os bandidos. Isso não era um crime, era uma resposta desesperada à injustiça. Hoje vamos falar sobre como os moradores cansados do crime decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Liderados por fazendeiros, lojistas, médicos e taxistas. Eles fizeram o impossível, enfrentaram um dos cartéis mais cruéis do México. Mas vamos por partes. E primeiro, claro, o café. Lembro discretamente aqueles que têm vergonha de fazer certas coisas durante o vídeo. Não se contenham. Para começar, vale dizer que a Guerra dos Cartéis começou no México ainda em 2006. No surgimento dos milicianos, já havia tirado a vida de mais de 60 mil pessoas. Os milicianos se tornaram a terceira força na guerra por não terem outra escolha. Michoacán não estava apenas oprimido, ele estava esmagado. Os templários mandavam em tudo. Carros eram incendiados, depósitos de madeira, galpões onde embalavam frutas e até caminhões usados para transportá-las eram queimados. Trabalhadores e civis eram assassinados. Em um país tomado pela violência, Michoacán foi uma das regiões mais afetadas. A polícia encontrava constantemente valas comuns. Por exemplo, uma delas foi descoberta em Tenguindín com cerca de 20 corpos. Horas antes, na vila de Zacón, encontraram mais 4 pessoas mortas. Seus corpos estavam em sacos plásticos na porta da igreja, com um bilhete ameaçador ao lado. Tudo isso fazia parte de um sistema cuidadosamente construído de medo e extorsão. Os fazendeiros de abacate e limão pagavam um imposto por quilo produzido. Os produtores de milho eram obrigados a vender a colheita por um preço abaixo do mercado, e o cartel revendia por um valor 2 vezes maior. Se alguém acabasse devendo aos criminosos, isso resultava na perda total dos bens. As casas eram oficialmente tomadas. Tabeliães vinham pessoalmente formalizar a transferência de propriedade. Claro, havia aqueles que se opunham, mas a punição contra eles era rápida e às vezes pública. As pessoas viviam inseguras sob constante vigilância, cientes das consequências de qualquer deslize. E você era espancado ou morto. E não eram só os cidadãos comuns, até mesmo os políticos temiam por suas vidas. Assim, um dos legisladores estaduais foi morto a golpes de facão por supostos templários, que ficaram impunes. No início de 2014, o cartel dos Templários já não era apenas um grupo criminoso. Ele representava a ameaça mais séria ao poder. E graças à aliança com o ainda mais poderoso cartel de Sinaloa, os templários controlavam rotas costeiras-chave, por onde transportavam substâncias proibidas. Curiosamente, apesar de toda a sua brutalidade, o cartel realmente se posicionava como cavaleiros templários. E não foi porque alguém era fã da série. Eles criaram para si uma imagem especial com uma ideologia pseudo-religiosa. Os templários se autodenominavam herdeiros dos cruzados medievais, criavam códigos, realizavam rituais usando armaduras e consideravam seu líder, Nazário Moreno, apelidado de o mais louco, um santo. Toda a economia de Michoacán ficou sob o controle deles. Os templários não se limitavam ao comércio de substâncias. Eles extorquiam dinheiro de empresas, sequestravam pessoas, praticavam mineração ilegal e desmatamento. A influência deles permeava desde os mercados rurais até negócios obscuros no âmbito estadual. Diante disso, esperar por ajuda se tornou inútil, então as pessoas pegaram em armas. Na encosta de uma colina empoeirada na cidade de Tierra Colorado, homens armados aparecem. Eles vestem roupas comuns, usam sombreros e bonés, mas em suas mãos estão rifles, espingardas e facões. Os homens vão de casa em casa, relembrando que os moradores da cidade suportaram sequestros, extorsões e ameaças por muito tempo. Chegou a hora de reagir. Qualquer um pode se juntar. No começo, a multidão fica em silêncio. As pessoas olham para os homens armados sem se mover, e de repente uma pessoa sai da multidão, depois outra, depois mais 9, e a multidão já está aplaudindo. Assim nasce um grupo, um entre muitos semelhantes. E isso não é exagero, foi exatamente assim que aconteceu.
Conhecidos como autodefesas ou grupos de autodefesa, os justiceiros apareceram pela primeira vez em aldeias indígenas no estado de Michoacán em 2011. Com o tempo, eles se multiplicaram. O movimento se espalhou por todo o Michoacán e pelo estado vizinho de Guerreiro, e depois por outros 7 estados, abrangendo cidades, vilarejos e fazendas. Segundo as próprias estimativas dos grupos de autodefesa, eles contavam com pelo menos 20 mil homens armados, e todos estavam prontos para agir. Os antigos fazendeiros montavam estruturas de proteção com sacos de areia nas entradas da cidade para se defenderem. Em cada um desses pontos de tiro havia um vingador, cuja missão era observar os atiradores de elite do cartel nos campos, pedras e cactos, observar e atirar. Mas as pessoas não só se defendiam. Avançando para as cidades, vilarejos e fazendas, eles atacavam os operadores do cartel, destruíam seus símbolos e declaravam as comunidades libertadas. Simultaneamente, assumiam o controle das residências do líder dos templários, embora fossem mais parecidas com palácios. Piscinas luxuosas, bares e móveis caros contrastavam fortemente com as condições dos moradores locais. Em algumas unidades de autodefesa, havia 200 ou mais civis armados. Eles patrulhavam rodovias e estradas em áreas rurais, onde a polícia raramente aparecia. Supostamente, não matavam os bandidos, apenas os expulsavam ou os levavam para prisões temporárias. A maioria dos detidos foi entregue aos promotores públicos, mas alguns se tornaram vítimas de julgamentos públicos ou morreram durante tiroteios. No começo, por causa disso, as relações entre os grupos de autodefesa e a polícia e o exército eram um pouco tensas, mas os próprios milicianos tinham certeza de que tornaram a vida das pessoas comuns mais segura. Muitos criminosos deixaram as cidades e não voltaram. Até especialistas em segurança afirmam que as forças dos justiceiros ajudaram a conter a violência em Michoacán. Apesar de formadas por civis, as milícias de autodefesa possuíam uma estrutura bem definida. Células de cerca de 10 pessoas eram lideradas por um coordenador. Esses coordenadores, por sua vez, respondiam a comandantes locais ou regionais. Cerca de 30 comandantes faziam parte do conselho diretivo, responsável pelas principais decisões e estratégias em Michoacán. Eles também foram vistos se comunicando por rádio bidirecional e rádio de ondas curtas. Estamos falando do rádio receptor e transmissor conhecido como gabachu. Ele também captava sinais de grupos inimigos, sendo usado para reconhecimento. Quanto ao armamento, os milicianos começaram com armas de fogo, carabinas e rifles calibre 22. Gradualmente, as autoridades começaram a confiscar armas de grosso calibre como M4, AKM, metralhadora pistola, 5G3 e M60. Milicianos foram vistos portando até rifles de precisão, Barrett calibre .50. Tudo isso era financiado por doações de moradores e empresários que escolheram apoiar os Vingadores em vez de pagar ao cartel. As armas eram compradas nos Estados Unidos, contrabandeadas para o México ou tomadas dos próprios templários. Com as habilidades, era ainda mais fácil. Muitos fazendeiros aprenderam a atirar em clubes de caça. Ademais, entre os justiceiros também havia ex-soldados do exército mexicano, que treinavam os outros. Apesar de violarem as leis, os milicianos alegavam que foram forçados a pegarem armas devido à falha do governo em protegê-los. Contudo, os bandidos não pretendiam se render. Eles cercavam cidades próximas, incendiando veículos que tentavam sair e atacando trabalhadores nas florestas e ranchos. Os grupos de autodefesa não ficavam para trás. Quando os Vingadores de Tierra Caliente se rebelaram pela primeira vez, eles estavam vulneráveis aos cavaleiros templários, fortemente armados, e foram encurralados. Em diversas cidades e vilas, eles se defendiam com inúmeras barricadas que eram vigiadas dia e noite e estavam armadas com fuzis de assalto. Gradualmente, o movimento se espalhou até que finalmente ocorreu a tão aguardada virada. O equilíbrio de forças mudou decisivamente em 2014, quando os Vingadores avançaram para as cidades-chave de Paracuaro e Nuevo Itália em janeiro, e para Apatzingán em fevereiro. Em grande medida, os milicianos deviam seu êxito aos templários, que aterrorizavam suas comunidades. E quanto mais eles pressionavam, quanto mais matavam e roubavam, mais pessoas pegavam em armas para resistir. Curiosamente, grupos semelhantes apareciam periodicamente no México desde 1995 para enfrentar o crime, mas nenhum deles alcançou tanto sucesso. A milícia dos Vingadores, que surgiu em Tierra Caliente, Michoacán, rapidamente se tornou uma força mais numerosa e bem armada que seus antecessores. Em parte, isso se explica pelo acesso a recursos de melhor qualidade, armas, veículos e meios de comunicação. Mas o principal motivo era outro. Para sobreviver ao confronto com um dos cartéis mais poderosos do país, essas pessoas tiveram que se tornar uma força organizada e capaz de lutar. Diferentemente dos antigos milicianos, que enfrentavam células isoladas de pequenos grupos criminosos, as autodefesas de Michoacán rapidamente se depararam com os Cavaleiros Templários, uma organização rígida, estruturada, influente e fortemente armada.
Sozinhos, ninguém teria resistido. Se os Vingadores não tivessem se unido e pegado armas mais eficazes, eles teriam sido simplesmente destruídos. Outro fator influenciou o sucesso. As autodefesas não queriam largar as armas, pois isso significava morte. Ou seja, não me entenda mal, a maioria dos combatentes não queria a guerra. Além disso, eles sonhavam em retomar a vida anterior, pois ainda eram fazendeiros e criadores de gado. Eles tinham terras das quais precisavam cuidar. Mas o retorno à vida normal continuava sendo apenas um sonho enquanto os Templários existissem. Por isso, os apelos das autoridades para o desarmamento eram recebidos com desconfiança. Aqueles que se rebelaram em Tierra Caliente entendiam bem que, sem uma proteção real e estável do Estado, desarmar-se significava se render ao cartel, e o cartel certamente não perdoaria os Vingadores. Por isso, os milicianos continuaram lutando, e por anos o governo quase não interferiu na situação da região. Só em janeiro de 2014, o Exército, a Marinha e a Polícia Federal começaram a agir ativamente. O objetivo inicial de desarmar os grupos de Bistro foi revisado por razões óbvias. Então, foi proposta uma alternativa. Autoridades e milicianos deveriam se unir. Milhares de soldados, policiais e justiceiros foram enviados a Michoacán em uma nova ofensiva contra os Templários. Em poucas semanas, mais de 150 pessoas foram presas, incluindo um dos principais líderes, Dionísio Loya Plancarte, conhecido como Tio. Ele foi encontrado escondido dentro de um armário em uma casa. Na realidade, a cooperação começou bem antes dos acordos oficiais. Afinal, os soldados e a polícia frequentemente não impediam as ações dos Vingadores. Na verdade, às vezes até entregavam armas para a milícia. O desarmamento, se acontecia, era raro e bastante frouxo. Assim, a legalização dos grupos de autodefesa era inevitável. Um acordo foi assinado com um dos líderes conhecidos do movimento. Os combatentes poderiam ingressar no Corpo de Defesa Rural, já sob controle do Exército. Essa estrutura já existia no país há muito tempo como um instrumento temporário para manter a ordem em áreas remotas, mas aparentemente continuava ineficaz. Mas só até 2014. Segundo as novas regras, os justiceiros devem apresentar listas de membros ao Ministério da Defesa. Eles podem manter armas, mas apenas se forem oficialmente registradas. As autoridades destacavam que os grupos seriam temporários e controlados pelo Exército. Alguns membros da autodefesa também puderam ingressar nas forças policiais locais, surpreendendo muitos. Pessoas que ontem cuidavam do gado ou cultivavam limas, agora vestiram uniforme. Mas não por motivos de carreira, e sim porque a situação exigia. Essa decisão ajudou a trazer pelo menos alguma ordem para a região. Os Vingadores prosseguiram atuando, repassando aos militares dados sobre a estrutura do cartel, como nomes, endereços e rotas. Infelizmente, não foi sem traidores. Alguns combatentes se desviaram do caminho original. Parte dos Vingadores fez alianças informais com outros cartéis, esperando receber em troca armas, proteção e influência. Isso preocupou até mesmo aqueles que permaneciam fiéis à resistência. Surgiram informações crescentes de que, entre os Vingadores, havia pessoas com antecedentes criminais, alguns até presos por assassinatos, sequestros e outros delitos. Isso levantava questões legítimas sobre até que ponto o movimento mantinha controle sobre seus participantes e se ele poderia continuar sendo uma fonte de ordem. Os milicianos poderiam se tornar uma nova ameaça, aumentando as preocupações com as declarações das autoridades. O Procurador-Geral do México, Jesus Murillo Caram, informou que uma parte significativa das armas dos Vingadores veio do cartel da Nova Geração de Jalisco, rival dos Cavaleiros Templários. Isso confirmava os rumores sobre ligações entre parte dos milicianos e o crime organizado. Apesar do movimento dos milicianos não ser totalmente controlado pelo cartel, alguns Vingadores poderiam estar trabalhando para ele. Quando o Exército, a polícia e os Vingadores se uniram contra os gangsters, os Templários, que controlavam Michoacán desde 2006, sofreram perdas sérias. Território, recursos e influência foram perdidos, mas os cavaleiros ainda podiam se recuperar enquanto seu líder vivesse. Já mencionei o nome dele, Nazário Moreno, conhecido como o Mais Louco. Na verdade, ele foi cofundador do cartel, mas depois se tornou o líder espiritual do seu ramo, os Templários. Ele era um dos criminosos mais procurados do México, e como é típico de um gangster desse nível, já foi dado como morto. A falsa morte no tiroteio com a polícia ocorreu em 2010. Foi após isso que Moreno passou a ser venerado como um santo, sendo retratado em roupas medievais e com uma cruz vermelha no peito. Na verdade, o gangster estava mais vivo do que nunca, escondido e comandando seus Cavaleiros das Sombras. Mas no dia 9 de março de 2014, sua localização foi descoberta em Tumbiscatío, no estado de Michoacán. Não se sabe se os milicianos participaram da captura ou se foi uma operação do Exército e da Marinha, mas Moreno resistiu ferozmente à prisão. Ele morreu em um tiroteio, desta vez de verdade e definitivamente. Essa queda dos Cavaleiros Templários abalou o submundo do crime mexicano e seus gangsters se refugiaram nos estados vizinhos.
Naquela altura, o cartel já havia sido expulso de muitas cidades de Michoacán por grupos de autodefesa com o apoio das forças governamentais. Alguns templários, incluindo seu líder, morreram em tiroteios e outros foram presos. Contudo, suspeita-se que muitos membros dos cavaleiros tenham migrado para outros grupos criminosos ou de autodefesa, mas falaremos sobre isso mais tarde. O Cartel dos Templários encerrou oficialmente suas atividades em setembro de 2017. Outros cartéis contribuíram para o seu fim definitivo, mas dificilmente eles teriam conseguido isso sem a ajuda dos milicianos. Tudo o que aconteceu deveria ter trazido otimismo e dado às pessoas a esperança de que os cartéis, que governam pelo terror, podem ser derrotados. O povo só precisa parar de ter medo e entrar na luta com armas nas mãos. Mas, infelizmente, sempre há um porém. Os Templários foram de fato derrotados. O problema com o crime organizado é que, quando uma gangue é derrotada, sempre surge outra para substituí-la. A queda dos Templários abriu as portas para a invasão de um grupo rival, o Cartel da Nova Geração de Jalisco, ou Cartel Jalisco Nueva Generación do estado vizinho de Jalisco. Sim, aquele que supostamente ajudou os milicianos com armas. O governo dos Estados Unidos considera esse cartel um dos grupos transnacionais mais perigosos do mundo. Agora que os Templários não existem mais, a influência de Secoteneque se espalhou pela costa pouco povoada de Michoacán, que fica entre dois grandes portos. Esse é o lugar perfeito para o comércio ilegal de qualquer coisa, e Secoteneque continuou o trabalho dos Templários. Substâncias proibidas, minerais valiosos, nada de novo. Mas e as autodefesas? Você pode perguntar. Os grupos ficaram manchados depois que ficou claro que muitos dos milicianos foram recrutados por criminosos, os mesmos criminosos contra os quais os Vingadores supostamente queriam tanto lutar. Assim, alguns desses grupos tornaram-se organizações criminosas, que permanecem ativas atualmente. Alguns, como eu disse, também foram juntados por ex-templários. Todo o nosso movimento de autodefesa foi inútil. Na verdade, agora estamos em uma situação pior do que antes, admite Guadalupe Mora. O irmão Hipólito Mora Hipólito foi o fundador e líder das forças de autodefesa em La Juana, a primeira cidade a se levantar em armas contra o cartel dos Templários em 2013. Enquanto isso, os grupos de resistência seguem ativos, obtendo êxitos e fracassos em diferentes locais. Alguns líderes, incluindo Hipólito, foram mortos, mas será que conseguiram proteger os cidadãos do crime organizado? Segundo o Dr. Jesus Pérez Caballero, pesquisador do Departamento de Estudos Culturais, o resultado é ambíguo. Em algumas comunidades, a situação piorou nos últimos anos, com uma verdadeira guerra contra os gangsters. Porém, em outras, está relativamente pacífico e a criminalidade diminuiu. Quanto à opinião das autoridades, parece que ela não mudou. As autoridades ainda toleram as milícias de autodefesa, desde que os membros mantenham padrões mínimos de ordem. Deixe seu like, até a próxima.